Olha só, o Superior Tribunal de Justiça considera que não é prova print de Zap para tráfico de droga, mas o STF considera que print de Zap pode provocar uma busca e apreensão na casa de empresários que dão emprego e movem a economia do país. Qual o real motivo desta operação solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes e executada hoje pela Polícia Federal? Seria a tentativa de golpe de um grupo de empresários? Que golpe? Não há clima para isso no Brasil. Há, isso sim, um sentimento de indignação diante de abusos que estão se avolumando, vindos de uma elite do judiciário. Ou seria, digamos, uma espécie de intimidação? Onde está o crime? Tratava-se de uma conversa de um grupo fechado em WhatsApp. Não serve nem como prova. Mal comparando, é como se você estivesse recebendo em sua casa pessoas para um jantar, onde as conversas na intimidade nutriam críticas e posicionamentos, acusações, conversas abertas. Só que no dia seguinte, você receberia a visita da Polícia Federal porque o vizinho ouviu e comentou num contexto distorcido que havia algo estranho e perigoso. Mais ou menos isso. Além disso, não poderia partir do STF essa operação, pois os empresários não possuem foro privilegiado. O empresário Luciano Hang, que vocês acabaram de ouvir, deixou claro que sempre pregou a democracia e a liberdade de pensamento e expressão para que tenhamos um Brasil mais justo e livre para todos os brasileiros. Nunca falou de golpe. Defendeu, isso sim, mais 4 anos de Bolsonaro e 8 anos de Tarcísio em São Paulo para não ter mais espaço para vagabundos, referindo-se aos maus políticos do país, mas jamais evoluindo para um golpe. O ministro Alexandre de Moraes novamente atropela a Constituição e determina uma operação nos moldes de um país totalitário, onde a liberdade de pensamento é agredida sem nenhum embasamento legal. Verbalizar insatisfações em grupos de WhatsApp tem uma distância colossal de arregimentar e armar golpistas para a tomada do poder. Isso não existe no Brasil atual, mas parece uma piada mal feita. Estão se acumulando decisões judiciais emoldurando um Brasil ditatorial comandado pela toga. Isso sim preocupa. Muito mais do que empresários que oportunizam emprego e fortalecem a economia do país, empresários expressando suas indignações. Há outros meios sustentados por leis que poderiam esclarecer esses fatos, brotados numa reportagem que começa a ruir e não criar um clima de instabilidade no momento em que se acreditava que havia um arrefecimento nos ânimos. E o mais interessante é que a esquerda silencia diante dessas agressões a liberdade de pensamento e agressões à Constituição. A mesma esquerda que evidenciou poucos dias atrás a Carta à Democracia. Não seria hora de se manifestar em defesa das liberdades que a democracia tanto protege? Apoiar a democracia não significa adotar medidas ditatoriais. Pois é, passa isso sim a sensação de uma operação muito mais para influenciar negativamente na campanha do presidente Bolsonaro, depois de uma entrevista de forte repercussão e um pouco antes do evento de 7 de setembro.